Alô, segundo ano. Vamos dar continuidade às nossas aulas com funções trigonométricas. Na primeira questão da aula 19, nós temos aí esses três gráficos para colocar no sistema de coordenadas, que está numerado de 0 a 7. Mas aí a gente tem que pensar em termos de números decimais em relação ao π, 3,14. E aí vocês podem observar a tabela já prontinha aqui para seno de x, para 2 seno de x e para meio seno de x. Certo? No lugar do x, que é o valor cujo seno nós vamos calcular, nós sempre colocamos isso aqui. Certo? Na segunda questão nós vamos ver que esses aqui são colocados no lugar daquilo que vai ser calculado. Então aqui nós vamos calcular seno x, seno x, seno x. Então esses valores coloca no lugar de x. A primeira função, então já fizemos na aula passada. Tem imagem de menos 1 até 1. E período igual a 2π. E é, portanto, essa daqui, né? A do meio. Vocês devem ter conseguido fazer de acordo com o exemplo da aula passada. O dobro vai dar o dobro aqui, de 1 vai dar 2, de 0 vai dar 0. Então ela vai aumentar. Aumentou para cima até o 2 e diminuiu para baixo até menos 2. Imagem de menos 2 até 2, certo? O período das três não muda, já que o x não tem coeficiente. Então é sempre 2π sobre 1 e o período dá 2π. E a última é a metade, certo? Vocês têm ali a metade. E basta então considerar a metade da primeira coluna e obviamente o gráfico vai estar bem no meio da função seno. Aqui, né? Com esses valores para 1 meio, menos 1 meio e 0. Então aqui vocês poderão refletir com calma, já que vocês podem repetir esse vídeo várias vezes. Ok? Vamos à questão seguinte. Aqui a gente tem uma situação um pouco mais interessante, que eu vou começar pela tabela. Notem só, a primeira tabela. Como eu disse, nós vamos calcular cosseno de x. Então, na coluna do x, nós temos 0 até 2π. Tá? E os cossenos que são fáceis de calcular, correto? E nós chegamos em 2π, que é mais ou menos aqui assim, ó, depois do 6. Portanto, para esse valor nós temos 1, e essa aqui é a curva cosseno de x, correto? Então ela vai até 2π, e o período dela é 2π. O período sempre é daqui até aqui, quando forma uma volta completa, certo? Essa a gente já tinha visto. Agora vejam o que eu preciso chamar atenção. Na segunda, nós queremos calcular cosseno de 2x. Então, nós não queremos calcular cosseno de x. Então, no lugar de 2x, é que nós temos que colocar esses valores conhecidos, como está aqui. Certo? Aqui é fácil de ver que se 2x é 0, x é 0, porque 0 vezes 2 dá 0. π sobre 4 vezes 2 dá π sobre 2. π sobre 2 vezes 2 dá π. 3π sobre 4 vezes 2 dá 3π sobre 2. E π vezes 2 dá 2π. Então, isso aqui, que é o que a gente coloca primeiro, é o dobro do que surgiu aqui para o x. Ó. Então, veja que o x começa no 0 e vai no π. Em consequência do que nós colocamos aqui. Por que nós colocamos esses? Porque esses nós sabemos calcular. Colocamos esses, obtemos esses por consequência, já que essa coluna aqui é a metade da outra coluna. π é a metade de 2π. E aí a gente pode observar que o período vai de 0 a π. Certo? O c vale 2. 2π dividido pelo módulo de c. 2π dividido pelo módulo de 2. Dá π. Então a gente vai observar agora no gráfico de 0 a π. Onde é que começa isso? Aqui no 0. Onde é que é o π? O π é depois do 3 aqui. Então, essa curva, a y igual a g de x, ela está aqui, ó.
é essa mais forte. Vejam que aqui já se formou um período, já tem uma curva pronta, já tem uma língua prontinha até aqui. Certo? E depois ele continuou fazendo isso, principalmente porque ele vai até lá atrás em função da última. Observem a última. Nós vamos calcular cosseno de x sobre 2. Então, se nós vamos calcular cosseno de x sobre 2, x sobre 2 é que deve ter os valores conhecidos, cujos cossenos nós sabemos calcular, ou senos que seja. Certo? Então, se a metade é zero, o x é zero. Se a metade é π sobre 2, o x é π. Se a metade é π, o x é 2π. Se a metade é 3π sobre 2, o x é 3π. E se a metade é 2π, o x é 4π. Esses a gente coloca. Esses a gente determina pela lógica. Certo? A metade de 4x é 2π. Mas a gente coloca aqui e daí volta para a esquerda. E aí se vê que o período vai de 0 até 4π. Vocês estão vendo aqui? Olha só. De 0 até 4π. O que significa isso? Que nós estamos aqui atrás. 3,14 vezes 4 dá 12,56. Aqui em cima. Certo? Então, essa curva comprida aqui é a curva da terceira função, certo? E o período dela é 4π, ou seja, 2π dividido pelo módulo de 1 meio. Inverte 1 meio e multiplica, vai dar 4π. Correto, então? Notem e revejam, que eu falei várias vezes, sobre a importância dessa coluna aqui, onde a gente coloca os valores conhecidos e depois calcula o x em consequência disso. Ok? Refaçam para tentar entender. Legal? E vamos falar ainda da questão seguinte, e somente desta, para não acrescentar demais de uma vez só, né? Olha só, nós temos aqui que calcular a e b nessa expressão a mais b seno de x sobre 4. Tá legal? Aqui se usa uma jogada que é a questão de ver quem é o máximo dessa função. O máximo é 5. E quem é o mínimo? O mínimo é menos 1. Certo? Qual é o maior seno do planeta? O seno maior que existe é 1. Então, vejam aqui embaixo, se o máximo é 5, o seno é 1. Então fica b vezes 1. Não fica mais b vezes seno. Porque no lugar do seno de x sobre 4, o seno de x sobre 4, o maior seno possível de x sobre 4 é 1. Então, trocando o seno de x sobre 4 por 1, fica a mais b igual a 5. Qual é o menor seno possível que existe? É menos 1. Então, trocando por menos 1, vamos ter a menos b igual a menos 1. Aqui coincidiu, tá? O valor mínimo da função também é menos 1. Então, para quando o seno for o menor possível, seno igual a menos 1, o valor da função também dá menos 1. Então, para o máximo, seno igual a 1, a mais b igual a 5. Para o mínimo, a menos b, seno igual a menos 1, então a menos b igual a menos 1, certo? Com isso, a gente encontra que o a vale 2 e o b vale 3, já que a mais b dá 5 e a menos b dá menos 1, ok? Muito bem. Então, aqui tem o seguinte detalhe, né? A função é crescente, entre 0 e 5. Então, b tem que ser positivo, ok? b igual a 3, portanto, isso seria a resposta de qualquer maneira. Nós temos a igual a 2 e b igual a 3, como já falamos, vai dar 2 vezes 3 igual a 6. Então, lembre-se sempre dessa história, máximo, seno igual a 1, de qualquer valor, o maior seno possível é igual a 1. Mínimo, de qualquer valor, o menor seno possível é menos 1.
Pode ser dobrado, pode ser como na primeira questão, mas isso é outra conversa. Ok? Refaçam essas questões, estudem elas com bastante carinho para nós tentarmos entender as próximas que eu estarei mostrando para a próxima aula. Um grande abraço para vocês e até mais. Bom fim de semana. Tchau.